A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 5, e versículo de número 1 ao 10, que vai nos dizer assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Levantando-os os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés do que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os moços acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Quando nós servimos ao Senhor verdadeiramente, nenhum engano prevalece na nossa vida. Todos podem se enganar, mas aqueles que servem ao Senhor, aqueles que verdadeiramente buscam estar perto do Senhor, que tem o Espírito Santo na sua vida, não fica enganada, não fica enganado. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na história de Pedro. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele recebe uma oferta que era para a igreja primitiva, porém, aquela oferta que ele estava recebendo foi realmente uma oferta que era com engano, era com mentira. Por quê? Porque Ananias, ele vendeu a propriedade dele e ele reteve parte do preço mentindo, como se ele tivesse vendido pelo valor que ele estava dando. Ele não era obrigado, irmãos, a fazer isso, mas ele quis fazer por livre e espontânea vontade. Muitas pessoas estavam fazendo isso naquela época. Inclusive, Barnabé fez e foi bem aceito. Foi bem aceito porque ele fez de coração. Eu já inicio esse vídeo dizendo para você que tudo que você fizer, faça de coração. Não faça como se fosse para os homens, mas faça como se fosse para Deus. A oferta de Barnabé foi aceita porque ele fez para Deus. Mas quando olhamos para a história de Ananias, nós observamos que Ananias queria ficar bem diante de todos com engano. O Senhor me trouxe aqui com esta palavra para dizer que todo engano cairá por terra. Se tinha alguém querendo mostrar algo para os homens, se tinha alguém querendo se destacar com mentira, com engano, Deus vai revelar. É tempo de Deus arrancar as máscaras de Ananias. É tempo de Deus mostrar, irmãos, quem é quem verdadeiramente. Aqueles que forem verdade, como Barnabé aqui no capítulo de número 4, foi verdade com a sua oferta. Deus, ele vai honrar, Deus, ele vai abençoar e vai mostrar que a pessoa é verdade. Mas aqueles que forem engano, aqueles que estiverem mentindo, que estiverem tentando enganar e se camuflar, Deus vai revelar. Declare comigo, chegou o tempo de Deus revelar a verdade. Chegou o tempo de Deus revelar a verdade. Quando Ananias ele foi lá falar com Pedro, entregar a oferta, o Espírito Santo revela a Pedro o que havia acontecido. Porque o Espírito Santo sempre nos revela. O Espírito Santo sempre mostra. O Espírito Santo não deixa aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo enganados. Declare comigo, ninguém me enganará, porque o Espírito Santo vai me revelar. Ninguém me enganará, porque o Espírito Santo vai me revelar. Quem vai te revelar quem é quem, meu irmão? Quem vai te revelar quem é quem, minha irmã, será o Espírito Santo e não ficará sombra de dúvidas. Tem muitas pessoas, irmãos, que quando Deus mostra, quando Deus revela, ele fica duvidando do que Deus está mostrando. Por quê? Porque prefere olhar para a pessoa.
Prefere olhar para o ser humano e acreditar no que o ser humano está mostrando. Olhando aqui para Ananias, com um olhar humano, Pedro nunca diria, irmãos, que ele estava tentando enganar, que ele estava mentindo, que ele estava retendo parte do valor. Tem gente que, se você olhar com um olhar humano, a pessoa te engana. A pessoa se camufla que você nunca diz que ela é aquilo, porém Deus é o Deus revelador do oculto, do profundo e do escondido. Deus, ele sonda o coração do ser humano e ele conhece. E como Deus, ele conhece o coração do ser humano, meu irmão e minha irmã, ele revela. E Pedro, como um servo do Senhor, cheio do Espírito Santo, não iria ficar enganado naquela situação. Parecia até mesmo que a intenção de Ananias era boa. Tem gente que parece que a intenção dele, que a intenção dela é boa, mas é engano. Não é verdade. E hoje Deus diz para você, por intermédio dessa palavra, tudo que não for verdade, que tiver na tua vida, eu vou revelar. Eu vou mostrar quem é quem. Irmãos, chegou um tempo agora de Deus começar a arrancar máscaras, de Deus começar a mostrar a verdade. Deus revelou a Pedro, e Pedro, ele fala com Ananias, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentiste ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Por que você deu lugar ao diabo para ele encher o seu coração com engano? Ananias achou, irmãos, que ele enganaria o servo do Senhor. Tem gente que está pensando que ele engana. Tem gente que está pensando que engana o Deus que é na tua vida, mas Deus está dizendo: ninguém engana, rabaiacando, ramanto de rasto, Senhor. Ninguém engana os servos do Senhor, meu irmão e minha irmã de Deus, ninguém zomba e nem escarnece. Se Ananias tivesse guardado o campo dele, o dinheiro dele, era dele, irmãos, Deus não ia cobrar, mas ele quis dar uma de bonzinho. Ele quis mostrar para os homens que ele estava ofertando, mas estava com engano. Deus não aceita nada que é feito com engano. Que possamos sempre ser verdade, irmãos. Aonde Deus nos colocar, o que Ele colocar a gente para fazer, que possamos ser verdade. Hoje o Senhor diz para você: seja uma pessoa que não faz para os homens. Porque aqueles que fazem, irmãos, para se amostrar, para se aparecer aos homens, já receberam seu galardão. O que você fizer, você tem que fazer como se fosse para Deus. O que você fizer, você tem que fazer para glorificar o nome do Senhor. Lembre-se disso, não faça para pastor, não faça para missionária, não faça para irmã A, irmão B, pregador tal, fulano de tal, ciclano, beltrano, não, faça para Deus. Quando você faz para Deus, você não perde o foco. Mas quando você faz para os homens, você acaba se perdendo. Foi exatamente isso que Ananias fez. Ele queria os holofotes. Ele queria as honras, irmãos, por ter dado uma boa oferta aqui. Só que Deus sabia que aquilo não era verdade. O que nós fizermos, nós temos que fazer de coração. Porque Deus, ele está no céu vendo tudo, irmãos. Ele conhece, ele contempla, ele revela. Se tem alguém na sua história que está tentando te enganar, se tem alguém na sua história que está tentando tirar algum proveito, Deus, ele vai mostrar. Deus, ele vai revelar. Declare comigo: Deus vai revelar quem é quem na minha história. Deus vai revelar quem é quem na minha história. Irmãos, Deus vai mostrar quem é quem nas igrejas. Deus vai mostrar quem é quem nas empresas. Deus vai mostrar quem é quem aonde estiver pessoas com engano. Chegou o tempo de revelação. Chegou o tempo de Deus mostrar. Aqueles que são frutos verdadeiros vão permanecer e Deus vai abençoar, como foi aqui no caso de Barnabé. Mas aqueles que estiverem com engano no meio do povo de Deus, que estiverem enganando pessoas na empresa, na igreja, em casa, no meio da parentela, Deus, ele vai revelar. Chegou o tempo, pode guardar na tábua do seu coração, de máscaras caírem. Chegou o tempo de Deus mostrar toda a verdade. Declare comigo: eu creio que chegou o tempo de Deus revelar toda a verdade. Eu creio que chegou o tempo de Deus revelar toda a verdade. Versículo de número 4. Conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Se você ficasse com o seu campo, era seu. Se você guardasse o seu valor, era seu. Agora você vem pra cá com oferta pela metade, tentando enganar a Deus. De Deus ninguém zomba.
Era isso aqui que Pedro estava deixando bem claro, que Deus havia visto o engano de Ananias. Deus está vendo tudo. Você tem que ficar tranquilo. Você tem que descansar o seu coração. Se porventura há algum engano, se porventura alguém tentando enganar, não se preocupe, meu irmão e minha irmã. Chegou o tempo de enganos caírem por terra. Chegou o tempo de Deus mostrar quem é quem. Não se preocupe. Não demorou de Deus revelar a verdadeira face de Ananias, e assim te diz o Senhor. Não vai demorar Deus, o Senhor, mostrar a verdadeira face de pessoas, de eu revelar quem é quem. Ananias, irmãos, diante daquilo que aconteceu, a Bíblia nos diz que ele morreu. Ele morreu porque tentou enganar. Ele morreu porque ele tentou servir de engano, de tropeço no meio do povo de Deus. Ele tentou enganar o próprio Deus. As pessoas precisam ter bastante cuidado. A minha avó dizia que o Espírito Santo é fino, que o Espírito Santo ele é muito sensível, e nós precisamos ter bastante cuidado com isso. As pessoas parecem que estão perdendo o temor, estão brincando com aquilo que é santo, achando que não vai ter uma paga, só que a paga aqui não demorou. E Deus está dizendo, irmãos, por intermédio da palavra, Jesus está voltando. E a paga para aqueles que estão servindo de engano não vai tardar. Talvez você está olhando para algumas pessoas e dizendo, será que Deus não vai cobrar isso? Será que Deus não está vendo essa pessoa servindo de engano? Essa pessoa fazendo isso, fazendo aquilo, e Deus está dizendo, eu estou vendo tudo, fica tranquila. Fica tranquilo, porque a paga de Ananias chega. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ananias morre, irmãos. Morre no seu próprio engano. É por isso que a palavra do Senhor deixa bem claro que de Deus não se zomba. De Deus ninguém zomba e nem escarnece. Ninguém brinca com Deus, irmãos, para permanecer de pé. Aquele engano caiu por terra e Deus, ele tirou com ramo, raiz e tudo ao engano que estava no meio da igreja primitiva. Deus está tirando enganos. Observe bem essa palavra, porque é uma palavra, irmãos, que Deus ele está revelando. Porque ele vai arrancar enganos. Talvez você está vendo enganos aí, pessoas tentando enganar, pessoas fazendo aquilo que desagrada a Deus, que Deus, ele abomina, e parece que Deus não vai cobrar. E essa palavra é uma resposta. Deus está dizendo, está chegando o tempo de Ananias pagar. Está chegando o tempo de pessoas que agem maliciosamente, pessoas que brincam com aquilo que é santo, pagarem. A Bíblia vai nos dizer que Ananias morre, irmãos. E quase 3 horas depois entra a mulher dele. Só que ela não sabia o que havia acontecido. Deus, ele cobra daquele que está fazendo a maldade e daqueles que estão passando pano. Daqueles que estão encobrindo a maldade. Tem gente que é assim, irmãos, fica acobertando quem age maliciosamente. Tem gente que fica apoiando pessoas que andam com engano, ficam compactuando. É isso mesmo, porque Deus cobra de quem está fazendo e de quem está compactuando. É por isso que quando você vê alguém agindo com engano, você tem que sair de perto. Você não pode ser uma pessoa conivente, porque se você for, Deus vai cobrar. Foi exatamente isso que aconteceu. A propriedade era de Ananias. É certo que Safira era a esposa dele, mas a ideia foi dele e ela anuiu a ideia. E quando Pedro ele pergunta, você vendeste por tanto? Ela disse que vendeu. Ou seja, ela mentiu. Ela compactuou com a mentira de Ananias. Não compactue com gente que é engano. Quando Deus te mostrar quem é quem, meu irmão e minha irmã, se afaste, porque a cobrança chega. Porque esta mulher compactuou com seu marido que estava com engano, tentando enganar a Deus, porque, irmãos, de Deus ninguém zomba. A Bíblia vai nos dizer que ela também cai morta. Ela morre da mesma forma que o enganador que era Ananias. Não seja uma pessoa que apoia a gente enganadora. Você está vendo que tem engano, meu irmão e minha irmã, sai de perto, porque certamente Deus vai cobrar e não tardará. Deus, ele está falando com pessoas aqui de maneira clara. Ele está dizendo, chegou o tempo, minha filha, chegou o tempo de eu começar a cobrar os enganos na terra. Aramante deiracai. Essa palavra é uma revelação, irmãos. Deus está falando com pessoas aqui de maneira muito clara, nessa iluminação aqui dentro da palavra. O Senhor está dizendo, eu vou começar a lançar os enganos por terra. Se você sabe que alguém está agindo com engano, não fique, não compactue, não ajude, não abrace.
Porque certamente isso acabará mal. Todos aqueles que agem com engano, irmãos, pagam alto preço. Decando ramancho deiracandarai. A Bíblia vai nos dizer que estava aqui. Agora também Safira morta, porque compactuou com Ananias. Declare comigo, eu não vou compactuar com a injustiça. Eu não vou compactuar com a injustiça. Não seja uma pessoa que compactua. Não seja uma pessoa que passa o pano por cima, não. Tá fazendo errado, tá com engano, não quero saber não, eu vou dar o conselho. Agora, se a pessoa não quiser ouvir o conselho, eu vou deixar que Deus vai tratar com ele, tratar com ela, agora eu não tenho nada a ver com isso. Ela agiu como ele, por isso a cobrança também veio para ela. Não seja uma pessoa injusta, mas ande sempre com retidão, porque vale a pena ser fiel. Vale a pena andarmos, irmãos, segundo aquilo que agrada a Deus. E não segundo aquilo que nos agrada e nem que agrada aos homens. Ananias quis agradar a si próprio, ficando com a parte do valor da propriedade que ele vendeu. E ele quis agradar os homens, ele quis ficar bem visto no meio da igreja. Ele quis mostrar o que ele estava fazendo. Só que Deus não se agradou porque ele não agradou a Deus, ele agiu com engano. Nunca procure agradar o ser humano nem a si mesmo, mas procure agradar a Deus primeiramente. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Deus não estava se agradando de Ananias, porque ele procurou agradar a si e agradar aos outros. Procure sempre agradar a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens, como o próprio apóstolo Pedro, em outro capítulo aqui em Atos, juntamente com os apóstolos disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa agradar ao Senhor. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja, a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Você observa aqui de maneira muito clara, irmãos, que as pessoas temeram. Quando viram a cobrança de Deus, muita gente vai temer. Porque vai ser nítido e vai ser notório que os enganos começaram a cair por terra. Os frutos podres, aqueles que estavam se camuflando, fingindo ser uma coisa que não é, Deus vai mostrar. E vai vir temor sobre toda a igreja. As pessoas vão ficar temendo e vão dizer: Deus é justiça. E vão dizer: Deus é um Deus de vingança, Ele cobra. A Ele pertence a vingança e Ele retribui. Muitos vão temer brincar com o nome do Senhor, brincar com o Senhor, porque Deus vai trazer um tempo de cobrança sobre a terra. E se na tua vida houver algum engano, Deus vai mostrar. Assim te diz o Senhor: nenhum engano prevalecerá na tua história, prevalecerá no meio da igreja, porque Deus, Ele vai começar a revelar, Ele vai começar a arrancar as máscaras. É bem verdade que no meio do trigo tem o joio. É bem verdade que por um tempo Deus permite pessoas que são como Ananias e Safira ficar no nosso meio, mas depois Ele revela. E chegou o tempo da revelação e Deus vai mostrar quem é quem. Amém? E vai cobrar também a injustiça e vai cobrar também a malícia de pessoas que tentaram enganar ou servir de engano na obra de Deus ou até mesmo na vida dos servos do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma que Ananias e Safira não conseguiram enganar a Pedro, que ninguém engana o Senhor, Pai, assim acontecerá na nossa vida. Ninguém vai nos enganar, porque ninguém consegue te enganar e o Senhor está na nossa vida. O Senhor revela o oculto, o profundo e o escondido. E eu creio que chegou o tempo de Ananias, de Safira, de pessoas que andam com engano começarem a cair, Pai. O Senhor vai revelar a verdade, as máscaras cairão, os frutos podres começarão a cair, o Senhor mostrará toda a verdade. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de verdade, é um Deus que revela o oculto, o profundo e o escondido, é um Deus que julga, é um Deus que faz justiça, é um Deus que abomina ramancho de candaraia, os pesos injustos. E eu creio, Pai, que o Senhor revelará quem é quem, fará justiça e não tardará. Haverá um tempo de limpeza, haverá um tempo de revelação, que o Senhor mostrará quem é quem, pois do Senhor ninguém zomba e nem escarnece. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo
O Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus é o Deus que revelou o oculto, profundo e o escondido. Ele sabe de todas as coisas e Ele não permitirá que nenhum engano prevaleça na sua vida. Permaneça na igreja e prevaleça sobre a terra. Deus, Ele vai começar a revelar a verdade sobre muitas pessoas que são como Ananias e Safira, pessoas que muitas vezes tentam enganar a Deus ou até mesmo os servos do Senhor, mas de Deus ninguém zomba e nem escarnece. Chegou o tempo de máscaras caírem, de frutos podres começarem a cair por terra. Deus vai revelar quem é quem. Não se assuste, nem fique escandalizado com as coisas que Deus vai começar a desmascarar, que Deus vai começar a mostrar, que Deus vai começar a remover as máscaras, as capas e mostrar a verdade. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.